E hoje eu falo sobre o eclipse solar que acontece no signo de Gêmeos, hoje, no dia 10 de junho. Você vai entender como essa energia influencia a sua vida. Eu me chamo Felipe Freza, sou astrólogo, terapeuta integrativo, e antes de aprofundar nesse assunto, eu quero te pedir a gentileza de curtir esse vídeo, assim você auxilia com que essa mensagem possa atingir um número maior de pessoas e ajuda a crescer o canal. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva para você receber as notificações dos próximos vídeos assim que eles saírem do forno. Vamos falar então um pouquinho desse eclipse, um eclipse muito importante, né? Todo eclipse, tanto o eclipse lunar quanto o eclipse solar, eles trazem momentos de intensidade, de desafio, que podem gerar inseguranças e muitas vezes nos deixar um pouquinho mais vulneráveis, porque eles nos colocam em contato com negações, com questões que a gente costuma colocar para debaixo do tapete, não quer ver, aspectos sombrios da nossa personalidade, e tudo isso é muito importante, por mais desafiador que possa parecer, porque tem o intuito de gerar um progresso, né? É a crise que faz com que a gente reflita sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, para que a gente possa se direcionar a um futuro mais promissor e realmente progredir, se desenvolver enquanto ser humano, né? Todo eclipse solar, ele acontece na lua nova, que é quando a lua se põe à frente do Sol. E é um eclipse que ele traz uma característica de expurgo. Vou fazer uma analogia ali com uma panela de pressão, né? Quando você tem aquela panela de pressão quente, fervendo, onde as questões ali já estão borbulhando muito intensamente, você vai lá e você tira o pito e aquela energia ela sai de dentro com toda a força, né? O eclipse solar ele tem essa característica. Quando a Lua se põe na frente do Sol, é como se a gente tivesse tirado esse pito dessa panela de pressão do orbe terrestre e todas aquelas informações densas, sombrias, intensas que estavam sendo assim, decantadas, elas vêm para o campo da consciência e elas são projetadas, direcionadas ao cosmo. Então, um processo muito forte de purificação, de ressignificação do nosso passado e principalmente para a gente olhar para esses aspectos que estão impedindo o nosso crescimento, os nossos aprendizados frente ao nosso desenvolvimento humano, social, coletivo, político, dentro dos nossos relacionamentos, dentro da nossa família, na nossa profissão, na nossa carreira. Cada pessoa vai sentir isso em algum setor de vida, principalmente onde você tiver ali o signo de Gêmeos e o 19º grau, porque esse eclipse ele acontece a 19 graus do signo de Gêmeos, tá? Quais são as pessoas que vão sentir esse eclipse mais fortemente? Geminianos que tenham ali Sol, Lua, Vênus, Marte ou Mercúrio, principalmente esses planetas, entre os graus 14 e 21 do signo de Gêmeos, ou entre os graus 14 e 21 dos signos de qualidade mutável, Peixes, Sagitário e Virgem, tá? Então, o que esse eclipse em Gêmeos ele está nos trazendo? Qual é a atenção que ele nos direciona? Quando a gente fala de Gêmeos, a gente tem que olhar um pouquinho para esse lado sombrio geminiano, né? Que é a superficialidade, que é a tendência a colocar aquele óculos cor-de-rosa e enxergar o mundo dentro daquela perspectiva de arco-íris, onde as coisas elas não precisam de atenção, onde a gente não precisa se responsabilizar, onde a gente não precisa se aprofundar em nada, né? E isso é um ponto muito importante aí dentro desse eclipse, aonde você está sendo superficial, aonde você não está dando a devida atenção para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para os aprendizados que você precisa desenvolver ali na sua vida, absorver para se tornar uma pessoa melhor, né? Então esse é um momento muito importante para que a gente olhe aonde a gente se desconecta, aonde a gente é evasivo para não encarar as situações da nossa vida e colocar realmente ali muitas vezes esse óculos cor-de-rosa e não encarar a realidade como ela se apresenta. Vamos dar uma olhadinha aí no mapa desse eclipse de hoje para entender mais profundamente o que ele está querendo nos dizer, né? Então, muito interessante a gente perceber que este eclipse ele acontece em Gêmeos em conjunção com Mercúrio, né? Mercúrio está em Gêmeos e ele está retrógrado. Isso é muito importante, porque uma retrogradação planetária, ela nos convida a um momento de revisão. E Gêmeos, tanto Gêmeos quanto Mercúrio, são planetas que estão associados à comunicação, à troca, ao intercâmbio de informações, ao nos fazer, como a gente se faz entender e entende o mundo ao nosso entorno. Muita atenção
em como você tem se expressado, como você tem se comunicado, compartilhado as suas ideias. Essas ideias compartilhadas, elas estão sendo benéficas, elas têm auxiliado no seu desenvolvimento e no desenvolvimento de outras pessoas, ou você tem expressado ideias que têm ferido pessoas, que têm magoado pessoas, ou você tem mentido para você mesmo, mentido para as pessoas, criando às vezes uma realidade que não condiz com os fatos e com a realidade, né? Então isso é muito importante a gente entender, perceber e revisar justamente como a gente tem se expressado, como a gente tem se comunicado e quais são as informações que a gente tem absorvido também, né? Um outro ponto de atenção é que esse eclipse ele faz um aspecto de quadratura com Netuno, que está em Peixes. E quando a gente fala de Netuno, a gente está falando de um planeta que rege o limiar entre a realidade e a ilusão. A gente fica um pouco mais confuso, geralmente, quando a gente está sob a influência de Netuno. A gente fica um pouco mais esquecido, a gente se desconecta, fantasia e muitas vezes pode se conectar ali com vícios, com processos compulsivos, obsessivos dentro dos nossos pensamentos, né? Aquela tendência a criar uma realidade que ela não existe e se apegar a isso como forma de não encarar aquilo que precisa ser encarado, aquilo que precisa ser visto, né? Então, aonde você está se iludindo, aonde você está se desconectando dessa realidade para não realizar, para não encarar aquilo que precisa ser encarado, tá? Esse eclipse também, ali quadrando com Netuno, tende a ser um pouquinho preocupante, porque Netuno ele rege todos os processos de expansão, de disseminação de doenças e de questões ali infecciosas, contagiosas, e isso pode gerar aí também uma terceira onda do Covid-19. Como a gente está falando também de Netuno em Peixes, que rege processos psíquicos, emocionais, num aspecto de tensão aí com Mercúrio em Gêmeos e com essa Lua nova em Gêmeos, a gente pode perceber também muita confusão mental, pessoas entrando em surtos, muitas vezes surtos psicóticos ou processos depressivos mais profundos, porque realmente são crises que vão trazer à tona questões que muitas vezes a gente não está olhando e precisa enxergar. E às vezes são questões do nosso passado, traumas, situações difíceis, situações penosas que todos nós vivemos, né? Desafios que precisam ser vistos, precisam ser sentidos, precisam ser integrados e muitas vezes uma situação difícil emocionalmente de lidar, às vezes uma separação ou às vezes uma traição, uma mentira que foi contada, algo que você descobre que você não sabia, vai trazer ali uma mudança, vai fazer com que você enxergue as coisas, enxergue a vida dentro de outra perspectiva e reavalie ali as suas escolhas, tá bom? Então isso é muito, muito importante. Esse eclipse ele está trazendo justamente a necessidade de a gente conseguir olhar para a realidade sem colocar esses óculos cor-de-rosa e realmente encarar aquilo que a gente tem com muita fé para fazer um movimento na direção de uma transformação e lidar com esses novos aprendizados aí para que esse novo possa se estabelecer na nossa vida, tá? Lembrando sempre que, como nós estamos aí numa retrogradação de Mercúrio, muita atenção com contratos, com investimentos, com comunicação, com e-mails importantes. Dentro do relacionamento, às vezes a comunicação ela pode ficar muito confusa, então se você entendeu alguma coisa errada, cheque outra vez. Se alguém entendeu alguma coisa errada na sua comunicação, na sua expressão, deixe tudo muito claro. É importante ter clareza nesse momento, né? E não entrar na fantasia de, às vezes, projetar uma realidade que não existe. Às vezes uma pessoa falou uma coisa, você interpretou errado e você demoniza aquela pessoa e você, às vezes, acaba falando mal dessa pessoa para outra pessoa, entra naquela energia de fofoca. Isso é muito forte agora nesse eclipse e também com a energia de Mercúrio retrógrado no signo de Gêmeos. Falar demais tem que dar uma intronizada, né, uma interiorizada e refletir bastante antes de tomar conclusões precipitadas, tá? Outro ponto importante é que a gente tem aí junto desse eclipse acontecendo, essa é uma semana muito forte, tá, pessoal? Porque a gente também tem aí uma quadratura de Saturno com Urano, né? Então, essa quadratura de Saturno e Urano ela está trazendo a necessidade de a gente ressignificar
questões obsoletas, estruturas que não estão mais funcionando na nossa vida, e realmente renovar essas estruturas antigas e trazer o novo. Mas para que esse novo ele possa se estabelecer, a gente precisa se responsabilizar, a gente precisa ter disciplina, a gente precisa de um planejamento a longo prazo. Saturno em Aquário, ele traz essa necessidade de a gente utilizar o nosso raciocínio, a nossa mente, para consolidar algo novo na nossa vida, mas de maneira que esse novo ele seja bem planejado, ele seja bem pensado, responsabilidade para trabalhar essa renovação na vida. E, em contrapartida, nós temos a energia de Urano, que está ali no signo de Touro, trazendo uma mudança, né? Urano ele rege as mudanças, as revoluções, é um planeta que está associado ao futuro. E quando a gente fala de Touro, a gente está falando de valores, a gente está falando de recursos, a gente está falando de finanças, a gente está falando de estrutura, aquilo que nos traz conforto, aquilo que faz com que a gente esteja aterrado no chão. Então, Urano em Touro, ele está ressignificando muitos dos nossos valores, né? Está ressignificando muitas das coisas que a gente olha e fala, nossa, isso daqui para mim é muito importante, talvez hoje aquilo já não seja tão importante assim para você e você tenha que mudar o rumo da sua atenção, principalmente no que diz respeito aos seus investimentos, ao valor que você dá para si mesmo, a trazer novos talentos, a reconhecer que você tem novas virtudes e colocar essas virtudes, esses talentos à disposição do mundo a partir do seu serviço, a partir do seu trabalho, mas tendo sempre consciência que todo esse processo é muito desafiador, porque a gente tem essa energia de Urano que confronta esse antigo, que confronta essas estruturas que te trazem segurança, que te trazem solidez, para que realmente você possa fazer um movimento de renovação, renovar a sua vida, e isso pode se estabelecer às vezes no término de um relacionamento, ou numa reavaliação desse relacionamento, a estruturação de novos acordos, ou às vezes uma mudança de carreira, um processo onde você vai começar a fazer algo que faça mais sentido para você, ou às vezes um processo onde você vai deixar sair da casa dos seus pais para se empoderar mais da sua vida, ou um casamento, ou o nascimento de um filho. Várias coisas podem acontecer, né? Sempre que a gente fala na astrologia, a gente olha para os trânsitos astrológicos, são energias disponíveis e essas energias elas vão se manifestar em eventos, em situações da sua vida, para que você possa aprender com aquilo e lidar com isso da melhor maneira possível, né? Crescer, se desenvolver e evoluir. Isso é o mais importante, né? Temos também nessa semana uma oposição de Marte com Plutão, né? Marte está finalizando o seu trânsito ali por Câncer, já já ele entra ali no signo de Leão. Vou fazer um vídeo falando sobre a entrada de Marte em Leão, mas basicamente essa oposição de Marte com Plutão que aconteceu, né, no final de semana, nesse sábado, trouxe e continua trazendo ali questões muito intensas, muito fortes, principalmente na canalização da nossa agressividade, das nossas incompreensões, daquilo que precisa ser regenerado no que diz respeito a questões do nosso passado, aonde a gente exige demais de nós mesmos, aonde a gente se sente inseguro muitas vezes de tomar uma iniciativa, de tomar uma decisão, de fazer acontecer. Então é um processo, né, uma semana muito intensa que a gente está vivendo, uma semana que está exigindo muito centramento, muita consciência para que a gente não expresse a nossa agressividade, muitas vezes de forma violenta, mas que essa agressividade ela possa ser canalizada de maneira construtiva para regenerar e transformar tudo aquilo que tem sido destrutivo na sua vida, na nossa vida, para que a partir disso a gente consiga realmente ali se conectar com uma força, com o poder de encarar as nossas dificuldades, de encarar os nossos desafios com coragem, com determinação e muita perseverança. Então, que esse eclipse que acontece hoje, no dia 10 de junho, possa trazer realmente a consciência de novos aprendizados, de novas formas de lidar com os problemas que se estabelecem na nossa vida, sem se desconectar, sem colocar esse óculos colorido, esse óculos cor-de-rosa e fantasiar muitas vezes uma realidade que não condiz com aquilo que a gente precisa se comprometer, com aquilo que a gente precisa trabalhar, com aquilo que a gente precisa aprender de novo na nossa vida para nos tornarmos seres melhores e para realizar a nossa missão, o nosso papel no mundo
com integridade, responsabilidade e discernimento e bastante coerência também, né? Que a gente possa ser coerente e trazer ali para nossa realidade a espontaneidade, mas sem negar a nossa história, sem negar o nosso passado e sem ficar mentindo para a gente, colocando ali, montando uma realidade ilusória para a gente se desconectar dessa responsabilidade de fazer e de acontecer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário aqui, vai ser um prazer saber o que você tem para compartilhar. Se você tem alguma dúvida, quiser contribuir de alguma forma, é só escrever aqui que vai ser um prazer interagir com você. Um forte abraço e namastê.